Usei esse Positivo R15 aqui durante 10 meses e hoje eu vou te contar se ainda tá valendo ele em 2026 ou se é melhor pegar esse bichão aqui e só tacar fora, meu amigo. Então vamos lá. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre a minha experiência real de uso, então não vai ter nada muito técnico. Então se você espera alguma coisa técnica, cara, já pode sair do vídeo. E meu objetivo aqui não é falar as mesmas coisas que as outras pessoas já falam sobre esse notebook, mas sim falar, como eu disse, a minha experiência real no dia a dia. Então a gente vai falar um pouco sobre como é o desempenho em jogos, como que ele se porta em multitarefas, como que é a bateria dele no dia a dia, como é a tela dele e se ela funciona para quem trabalha com audiovisual ou design. Observação: eu sou designer gráfico. Vou falar também para quem que vale a pena e para quem talvez ele não valha tanto a pena assim. Eu vou deixar aqui também na barra de reprodução cada tópico que eu falar nesse vídeo, então fica até mais fácil de você ver aí algo que você queira ver específico, fechou? Primeiro vamos lá, vamos falar qual que foi o motivo de eu ter comprado esse notebookzinho aqui. Eu comprei ele porque eu moro numa cidade diferente da minha família, então eu tenho que sempre viajar para lá para me ver meus familiares, enfim. Então por esse motivo eu comprei ele. E como eu trabalho com designer gráfico, eu precisava de um notebook que fosse potente, que desse para mim jogar algum jogo, se eu quisesse jogar lá, mas que também não fosse tão caro. Então depois de pesquisar muito, eu decidi pegar esse notebookzinho aqui, o Positivo R15. Eu vou passar agora pelas especificações dele, para vocês darem uma olhada. Então essas daqui são as especificações dele. Ele é um AMD Ryzen 7 de 5825U. É um processador muito bom, então estamos bem de processador. Memória RAM 8 GB só. Eu fui burro, eu ia comprar no próximo mês a memória RAM, tava 130. Falei, não, no próximo mês eu compro. No outro mês já tinha aumentado, então me ferrei. Eu acho que na verdade até demorou para aumentar, se eu não me engano. Só que enfim, eu fui enrolando, empurrei com a barriga, até porque eu só usava ele para viajar. Então acabou que, enfim, agora aumentou e eu não consigo aumentar mais a RAM porque é muito caro e não compensa. Mas aqui o processamento, placa gráfica tá falando que é 496, nem sei o que é isso. E 256 de armazenamento, 256 GB, né? E ele veio com o sistema operacional Linux, então ele não veio com Windows, eu mesmo que instalar. Eu não sei se isso impacta no desempenho, mas se eu não me engano perde a garantia. E eu até não tinha refletido sobre isso, eu só pensei agora. Enfim, eu não sei se... foda-se. Mas beleza, como que ele se comporta em tarefas do dia a dia? Sendo bem sincero, se você for para mexer no YouTube, for para, sei lá, fazer trabalhos mais simples, tipo mexer no pacote home office, pacote home office? Que? Pacote Microsoft, enfim, coisas que são mais leves. Sei lá, se você for um estudante, querer ele para estudar, mano, você tá assim num mundo perfeito, um mundo ideal. Esse é um notebook que vai rodar tudo, qualquer coisa que tenha a ver com estudos e coisas principalmente online. Por exemplo, você tem que fazer um trabalho no Canva, você consegue fazer muito bem, você consegue mexer com planilhas também tranquilamente. Isso porque ele tem um processador muito forte, então isso daqui você tá muito bem. Porém, nem tudo é maravilha. Então vamos lá, falando sobre o meu uso em multitarefas. Olha, sendo bem sincero, quando parte aqui, esse aplicativo aqui ele se chama Figma, ele é como se fosse um Photoshop, só que mais leve, para quem conhece aí. É como se fosse um Canva também, só que um pouco mais profissional, entre aspas. Enfim, ele é um aplicativo que aqui funciona muito bem. Então, para quem quer editar um vídeo no CapCut, quer aqui fazer uma edição de imagem, por exemplo, aqui as thumbnails que eu já fiz para o canal, aqui fica bem tranquilo, sabe? Ó, tá bem fluido e tal. Isso, como ele tem um processador muito forte, você não vai sofrer muito com isso. Porém, uma coisa que eu sinto muito nele é falta de mais memória. Ele, por conta de ser só 8 GB, quando se trata de multitarefas, eu sinto uma dificuldade enorme para trabalhar. Porque como eu mexo aqui com aplicativo de edição de imagem, vou lá pesquisar sobre, sei lá, uma imagem de uma árvore PNG. Às vezes eu tenho que, sei lá, vem o fake PNG, que falam que é PNG, só que o bagulho não é PNG. Aí eu tenho que ir lá no Canva. Aí, sei lá, eu tenho que fazer o upload dela aqui e pegar e cortar a PNG, enfim. Aí aqui eu tô fazendo várias atividades. Às vezes eu também tô com o meu aplicativo aqui de tarefas para me ver quais tarefas eu tenho que fazer. Então só aí foi o Google, foi o aplicativo de imagem,
foi o aplicativo de tarefas e às vezes o Spotify. Eu sei que talvez eu esteja exagerando usando esses 4 tipos de aplicativo diferentes. Porém, a galera falava tão bem desse notebook que eu achei que ele ia dar conta disso. Isso por conta do processador dele ser tão bom, eu achei que isso funcionaria muito bem. Só que na verdade no dia a dia não funciona. O que acontece muito é eu estar aqui fazendo uma imagem, e isso daqui é só um exemplo. Mas quando eu vou trabalhar de verdade, isso daqui fica cheio de projetos. E mesmo esse aplicativo salvando na nuvem, sendo mais leve, eu ainda sinto uns travamentos muito fortes. Porque às vezes eu estou no Google aqui com 2, 3 coisas, e aí acaba que chega no limite de memórias. Ó, como você pode ver, eu só estou com 2 coisas abertas. Vamos ver como que tá a memória agora. Está em 75%. Eu não sei se é esse notebook que veio com algum defeito ou se é eu que desacostumei a usar 8 GB, porque o meu computador mesmo ele tem 16 GB e eu não sinto falta de nada. Mas eu também tenho que levar em consideração que isso é um notebook e não um PC. Então, por conta de eu estar acostumado com um PC mais potente, com algo melhor, isso também impacta diretamente em como eu vejo o notebook, né? Então, quando eu estou viajando, uma tarefa que eu levaria, sei lá, 5 minutos, às vezes eu levo 20, 25, o que acaba até atrasando alguns projetos por conta disso. Então, em quesito de multitarefas, eu não acho ele tão bom, mas justamente por conta das 8 GB. Eu acredito que se eu colocasse mais 8 GB, totalizando 16, ele ficaria muito bom, ficaria perfeito. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre a tela dele. A tela dele é uma tela IPS, né? Então vocês não vão perceber muita diferença aqui da minha tela principal. Eu vou até ver se eu coloco a mesma imagem aqui para vocês terem uma noção. Eu peguei uma imagem aqui que eu acredito que dê para ver exatamente a diferença de coloração, mas você pode ver que aqui no notebook talvez tenha um pouquinho menos de saturação para o meu monitor principal, mas é pouca diferença assim. No dia a dia não faz tanta diferença até. Então se você quiser trabalhar com design gráfico ou algo que tenha a ver com audiovisual, enfim, cara, você está super servido. Porém, é como eu disse, em multitarefas não vai ser muito bom. Então, para quem é um editor de vídeo, alguma coisa assim, que trabalha com Premiere, com aplicativos mais pesados, cara, não recomendo de jeito nenhum. Aqui, como vocês podem ver, é uma tela IPS, então não tem muito o que falar. É uma tela boa, é uma tela de qualidade, então, assim, não tem muito o que dizer. É uma tela boa, é uma tela que dá conta do trabalho. Vamos falar então um pouco sobre a bateria desse bichão aqui. Olha, sendo bem sincero, é um Windows. É um Windows barato ainda. Então a gente não pode muito falar sobre a bateria, né? Mas geralmente a bateria durava aqui em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Em quesito de tempo, se eu vi que se a bateria dura menos ou algo do tipo. Não, sendo bem sincero, nesses 10 meses ainda tá igual do dia que eu comprei. Só que vocês também têm que levar em consideração que esse computador eu só uso ele em viagem. Eu não uso ele no dia a dia. Então isso pode impactar diretamente aí no quesito da bateria, enfim. Pode ser que com mais ciclos carregando e tal, pode ser que ela meio que desgaste um pouco mais. E aí ela vai ter uma vida um pouco menor no dia a dia, né? Vai descarregar mais rápido. Então, como eu disse, é minha experiência de alguém que só usa o notebook quando viaja, né? Beleza, vamos falar um pouco sobre a construção dele, né? Eu vou fechar ele aqui. Ó, ele abre só com uma mão. E assim, sendo bem sincero, eu não tive o devido cuidado com ele, isso eu vou admitir. Eu não tive o devido cuidado com ele, eu não tenho muito cuidado com ele. Quando eu viajo com ele sem proteção. Então, assim, até que ele tá durando bem comigo, né? Assim, eu não uso muito, mas quando eu uso, eu faço um uso muito intenso dele. Então, eu não cuido muito bem. Eu mesmo, esse mouse aqui, ó, você está dando para ver bem ele, mas aqui já está todo calejado, porque muitas das viagens eu não gosto muito do trackpad dele. Isso eu vou falar um pouco depois, mas eu uso o mouse geralmente aqui em cima, né? Aqui em cima eu sei que é extremamente errado, vocês vão me xingar, mas eu uso aqui em cima. Aqui tá com alguns arranhões por conta disso,
Mas, cara, sendo bem sincero, quando eu vou viajar, eu não tenho um lugar específico para ficar. Então fica muito desconfortável estar levando um mousepadzinho, que é até esse mousepad aqui. E assim, eu uso ele mais em coisas mais duras, por exemplo, aqui, eu coloco aqui e aí fica mais fácil de utilizar o mouse assim. Trackpad é padrão, eu nunca tive outro notebook, mas para mim funciona muito bem, ele é muito bom. Mas assim, faz o seu papel, mas para quem trabalha com audiovisual, trabalha com design, enfim, eu acho que você vai ter que ter um mouse. Eu acho não, tenho certeza, você vai ter que ter um mouse, não tem como. Sobre como ele tá hoje em dia, como eu disse, ele tá até ok, tipo assim, não vejo nenhuma rebarba nele muito grande, mas tem alguns arranhados e tal, acho que não vai dar pra ver não, porque tá bem escuro. Aqui ó, liguei aqui a luz, eu acho que vai estar mais remarcações de sujeira e tal, mas tem alguns pequenos arranhados, mas como eu disse, é mau uso. Ele não tá fazendo nenhum barulho até hoje, né? O teclado continua perfeito, então vou botar um bloco de notas aqui. Aqui, o teclado continua perfeito, ele é bem macio, bem gostosinho para digitar e tal. Assim, um teclado, né, cara? Não tem muito o que falar, mas é muito bom. Então, agora que você já viu várias coisas sobre esse notebook, vamos falar um pouco sobre o desempenho dele em jogos. Olha, sendo bem sincero, para jogos, esse notebookzinho aqui é muito bom. É como eu disse, para tarefas que são single core, não sei como fala, mas são tarefas que, assim, você não precisa fazer várias coisas. Você só faz uma. Minha filha, calma. Mas enfim, quando você só faz uma coisa, por exemplo, só jogar, cara, vai funcionar que é uma beleza. São vários jogos que funcionam aqui e jogos que são muito bons, que são pesados, que funcionam numa qualidade muito boa. Porém, em multitarefa, ele não é lá essas coisas. E como eu disse, esse notebookzinho aqui, só com 8 GB, ele tá rodando vários jogos. Eu já joguei FIFA nele, o FIFA 2012, talvez pegue até um FIFA um pouco mais superior. Eu gosto do 12, né? Mas enfim, eu jogo FIFA 2012 nele, eu já joguei Hollow Knight, eu já joguei Resident Evil Revelations 2 e o 1, joguei Most Wanted 2012. Enfim, realmente ele pega vários jogos. Eu vou até estar passando um take agora de eu jogando um pouco alguns jogos nele para vocês verem um pouco do desempenho. Ó, como vocês podem ver aqui, já tá rodando o FIFA 2012. Tá a 55, tá a 50 FPS mais ou menos, 55. Aqui a GPU tá em 78 graus, tá bem quente. A CPU tá em 87 graus, meu Deus. Mas enfim, começou a partida aqui, rapaziada. Ó, tá às 84 FPS, cara. Incrível. E esse jogo eu acho que ele tá no médio alto, tá? Eu acho que é até alto. Claro, é um jogo de 2011, é um pouco mais antigo, é futebol, é mais leve. Porém, cara, assim, pra quem gosta de um FIFA, eu gosto de vez em quando jogar. Então, cara, dá pra se divertir bem, sabe? Não é um FIFA 2026, porém já dá pra você tirar uma onda, sabe? Ó, tá 80 FPS. Cara, eu acho que nessa dificuldade aqui eu vou tomar um couro, porque é a dificuldade que eu jogava antigamente. Uma coisa que você não vai sentir falta é de potência quando se trata de jogos. Aqui eu tô abrindo agora o Most Wanted 2012. Ó, o notebook, ele tá bem quente aqui na parte de trás. Então, se você for um cara ou uma mulher, não sei, às vezes pode estar vendo também, né? Mas se você for uma pessoa que usa em cima do colo, cara, não que esteja queimando a minha mão, mas está bem quente, ó. Aqui nesse jogo tá a 70 graus a GPU e a CPU a 75. Isso porque eu acabei de iniciar o jogo, tá? Aqui no Most Wanted 2012, a gente vai pegar em 720p e tudo no low, tudo, literalmente tudo no low. Porém, o 720p de uma tela desse tamanho para aqui é totalmente diferente, tá? Até porque esse daqui é uma tela menor, então meio que não fica tão feio de ver. É a mesma coisa de jogar um jogo no celular, entre aspas. Tipo, tá numa resolução bem menor, mas você consegue jogar tranquilamente sem ver muito pixel porque a tela é menor, né? Mas enfim, vou abaixar um pouco o som aqui, que tá bem alto ali. Ó, tá 54 FPS, é claro que eu tô fora da cidade, dependendo do lugar da cidade ali, ele vai baixar de 50 FPS, vai baixar para 45, 30. Vamos até entrar um pouco na cidade aqui pra gente ver isso de fato, ó. Aqui já tá 47, 51.
Então assim, não espere milagre desse notebook. Mas cara, se você quiser se divertir, dá demais. O gráfico não tá feio. Tipo assim, eu tô sendo 100% transparente e sincero aqui. O gráfico não tá feio, tá bonito, cara. Principalmente para você que vai pegar esse notebook aqui para, sei lá, ser algo secundário ou sei lá, ser até o seu principal, mas que você não quer só para jogar, né? Você quer para, sei lá, ter a portabilidade que um notebook tem. Ah, cara, cansei de bater aqui, mas enfim, deu para ver um pouco da gameplay de como que o notebook aqui funciona, como que ele está funcionando no jogo. Como eu disse, está a 70 graus, deixa eu sair aqui. Tá a 72 graus a GPU e CPU tá a 74. Jogo rodando na média ali de 45 mais FPS. Depois de eu parar de jogar aqui um pouquinho, cara, é como eu disse, o notebook tá muito quente. Então, se você usa o notebook em cima do colo, pode esquecer, tá? Principalmente jogando. Rapaziada, o Resident Evil 5 tá dando um erro aqui na minha Steam. Não tô conseguindo acessar ela, então eu vou deixar para os próximos vídeos. Mas basicamente roda o Resident Evil 5, roda o Resident Evil 6, roda o Resident Evil Revelations 2, que eu acho que desses daqui, o Revelation 2 e o 6 é o que tem o melhor gráfico assim. O Resident Evil 6 ele roda em 45 a 50 FPS. Ali o mínimo foi 40, né? Tudo no low, obviamente. O Resident Evil Revelations 2 também roda mais ou menos tudo no low. Então, um jogo assim mais leve, igual vocês viram, um jogo um pouco mais antigo, cara, vai rodar tranquilamente, tá? É igual eu falei. Ele aqui no single core, não sei se é assim que fala, mas assim, só executando uma única coisa, cara, ele é perfeito, ele é muito bom. Notebook é para quem quer portabilidade, é para quem viaja muito, ou para quem não gosta de, ou para quem não tem um escritório, gosta de viajar, gosta de sair de casa. Claro, o mundo ideal seria você ter um MacBook, mas se você não tem o financeiro suficiente para comprar um MacBook, cara, esse daqui dá conta. É claro, tem outros computadores que são quase no mesmo preço, que seriam um pouco melhores. Eu não sei te recomendar, eu tô falando da minha experiência do Positivo R15, mas aí você pesquisa depois e compare e vê se faz sentido, baseado até no que eu te falei hoje, né? Sobre para quem que eu recomendo esse notebook aqui. Eu recomendo para pessoas que querem portabilidade, que vão executar tarefas mais simples e tarefas, como que eu posso dizer, que não exijam tanto da capacidade do computador, né? Então, coisas mais simples. Uma pessoa que também não faz várias coisas ao mesmo tempo, não abre várias abas. Pessoa que quer jogar uns jogos um pouco mais antigos. Agora, pessoas que eu não recomendo esse notebook. Olha, sendo bem sincero, para quem trabalha com o notebook, com o computador e só tem esse valor para investir e quer portabilidade, beleza. Ok, vai na fé, eu recomendo. Agora, para quem não precisa de portabilidade, tem, sei lá, esses mesmos 2.500 e está em dúvida se ele pega um notebook ou um PC de mesa, cara, sem dúvidas vai no PC de mesa, porque você vai ter 10 vezes mais o desempenho, né? Então isso daqui é para um público que procura portabilidade. Você vai perder em desempenho, mas vai ganhar portabilidade. Agora o PC você perde em portabilidade, mas ganha 30 vezes mais desempenho, né? Eu tô sendo até um pouco mais duro com o notebook, por quê? Porque eu já tô acostumado a trabalhar no PC. Então quando eu viajo eu sinto falta dele, sabe? Porque ele é 30 vezes melhor do que o notebook. Então, tipo assim, até uma comparação burra, se for parar para ver. Mas eu tô dando aqui a minha experiência. É errado eu comparar? É, mas eu comparo. Mas basicamente é isso. Me desculpa se eu errei em algum ponto, se eu falei alguma bobeira, alguma baboseira. Eu tô nos meus primeiros vídeos. Eu fiz esse vídeo aqui totalmente no freestyle. Freestyle é foda, né? Mas enfim, eu tinha até organizado alguns tópicos ali, mas aí acabei fugindo, fui fazendo no freestyle, enfim. É uma coisa que eu também queria fazer para soltar, né? E não ficar travado muito e não fazer o vídeo. E foi mais sobre a minha experiência. Se você gostou do vídeo,
se inscreve aí, deixa o like, porque isso me ajuda muito, principalmente para eu que estou começando. Eu fiquei algumas semanas sem fazer vídeo por conta que eu fiquei doente, viajei, enfim. Então até o conteúdo tá até um pouco mais fresco sobre a minha experiência sobre ele, que não foi muito boa, né, a viagem, sendo bem sincero. Mas enfim, é isso. Me ajuda aí com o seu like, com sua inscrição. Comenta aí o que você achou do vídeo. Como eu disse, desculpa pelos erros e é nóis e até o próximo vídeo.